O outro tipo, como eu falei aqui, os bacilos, são bactérias com uma forma semelhante a um bastonete, podendo ser constituídas por flagelos. Esse tipo de bactéria engloba as causadoras da tuberculose, aqui a lepra é a hanseníase, tá? O tétano e de outras doenças. Alguns bacilos são fungos assemelhando-se a uma vírgula, sendo chamados os vibriões, que são os causadores da cólera. Outros exemplos, os bacilos anthracis, que é o do anthrax, o Corynebacterium diphtheri, que é o da difteria, e a Salmonella typhi, que é da febre tifoide. Tá? Então, pessoal, a tuberculose, o tipo de bactéria dela é o quê? É o bacilo. Enquanto uma da pneumonia é o quê? Um coco, certo? É do tipo, né? Então, aqui, ó, a tuberculose é o bacilo de Koch, que a gente chama, tá? Outro tipo de bactéria são as espiroquetas, ó, que são bactérias compridas, enroladas sobre si próprias, adaptando-se a uma forma de espiral, que são as causadoras da sífilis. Só, pessoal, que assim, a gente, como eu falei, a gente coloca aqui a título de conhecimento, porque assim, não vai ser pelo tipo de bactéria que, ó, basear-se na forma, somente na forma pode causar confusão na gente, né? Então, por isso que existem outros modos de classificar e caracterizar as bactérias. Então, não é somente através das formas, tá? Porque, é um vibrião, vai ser o da cólera. Vai ser o bacilo, vai ser a bactéria, vamos supor, da tuberculose. Não, a gente também utiliza outras maneiras da gente classificar, né, esses tipos de bactéria. E uma dessas maneiras é aqui, ó, o método de coloração, ó. É um corante, certo, violeta, usado em laboratórios para reconhecer os tipos de bactéria. Aqui sim. Os métodos de Gram dividem as bactérias em dois grupos, as gram-positivas e as gram-negativas. Certo? Aquelas, quando são expostas ao corante com a parede celular roxa, aqui ó, são as gram-positivas, ó, as paredes entre roxas, tá vendo? Elas são mais distantes uma das outras, né? E as bactérias gram-negativas, quando elas ficam rosas, né? De cor rosa. Então, as paredes dela ficam, olha, tá vendo que elas são mais juntinhas uma da outra. Cerca de 90 a 95% das bactérias gram-negativas, essas aqui, ó, pessoal, são patogênicas. Elas causam doenças, são ruins, são maléficas ao nosso organismo. E muitas gram-positivas aqui, geralmente elas não são patogênicas. Inclusive, às vezes a gente até precisa delas no nosso organismo. Mais uma vez, lembra quando a gente falou lá no início que a gente precisa desses micro-organismos, eles vivem no organismo da gente. Alguns deles podem viver, pode ser bons, pode ser benéfico, mas em algumas situações são maléficos, certo? Ó, as paredes mais complexas das gram-negativas, ó, as tornam mais resistentes e dificultam, ó, que os antibióticos e outros medicamentos aderem em seu interior. Tá vendo? Elas estão tão juntinhas que dificultam o quê? Que os antibióticos consigam fazer a sua devida finalidade. Ó, eles tornam-se mais resistentes, ó, eles são mais juntinhos, ó. Tá vendo a gram-positiva? Elas são mais distantes umas das outras, certo? Ó, então, as gram-negativas, então, elas são as piores, são as mais patogênicas. Olha, isso aqui é a dificuldade, certo? Ó, as dificuldades que os antibióticos e outros medicamentos têm para fazerem as suas devidas funções, tá bom? Além disso, essas bactérias aqui, ó, essas gram-negativas, geralmente são mais ameaçadoras, se elas são mais patogênicas, elas causam mais doenças, elas são mais ameaçadoras do que essas aqui, ó, essas bonitinhas aqui, ó, das gram-positivas. Por terem uma maior virulência ou se tornarem mais facilmente resistentes aos antibióticos.
certo? Então, essas bactérias gram-negativas, elas têm uma resistência, às vezes conseguem ter uma resistência maior ao antibiótico. Por isso, mais uma vez, os antibióticos, eles têm que ser tomados com uma certa cautela, somente na necessidade. Porque tem bactérias, a gente vai ver em outros slides, existe a superbactéria, que é a CPK, que não consegue, não tem antibiótico. Aí você adquire uma bactéria dessa no hospital, por exemplo, você está lá hospitalizado por outro motivo, e você adquire uma bactéria, que é muito comum as infecções hospitalares, mas tem bactéria que não tem antibiótico. Elas são multiresistentes, certo? Você não consegue combatê-las, tá? Então, é importante frisar que o método de Gram não identifica exatamente qual é a bactéria presente. Ele não diz qual é. É um coco, é um bacilo, ele não fala. Mas ela diz o quê? Que é importante. Nos diz que a bactéria é Gram positiva ou Gram negativa, causando uma infecção. Então, quando o método de Gram já não diz muita coisa, se ela é positiva ou se ela é negativa. Positiva é mais tranquilo, mas se for negativa, a resistência é maior. A patogenicidade, ele causa doença. Tá? E aí aqui a gente aguarda a cultura. A gente aguarda o antibiograma. Aqui é importantíssimo a gente ver o que é que eu já tenho resistência e o que é que o organismo é sensível. Ou seja, o que eu vou tomar e vai me causar um bom efeito, eu vou conseguir combater, ou vai ter antibióticos que eu vou tomar e não vai surtir nenhum efeito, é mesmo que água, tá? Não vai surtir nenhum efeito. Exemplos de bactérias gram-positivas, que nos causam doença. Aqui tem números, tá, pessoal? Eu só citei aqui algumas, a do tétano, que é a Clostridium tetani, a Clostridium botulinum, que é o do botulismo, os estafilococcus aureus, que são as infecções cutâneas, os streptococcus pneumonia, que é da pneumonia, os streptococcus pyogenes, que são os presentes na garganta, que podem causar as amigdalites e as faringites, o streptococcus viridans, que podem causar as endocardites, e os lactobacilos, que é o que? Uma proteção. Lembra quando a gente falou da proteção da flora vaginal? Olha aqui, ó. Porém, se ele estiver diminuído, causa o quê? Uma vaginose bacteriana. A mulher ela vai ter uma coceira, vai ter uma leucorreia amarela, ela vai ter uma vaginose mesmo, que a gente chama mau cheiro. Por quê? Porque esses... Por quê? Porque esses lactobacilos, que são o quê? Não é a minha proteção? Se eles estiverem diminuídos, vai estar o quê? Aberto. Então, o meu corpo vai estar aberto, vai estar suscetível a qualquer bactéria, tá bom? Isso aqui, causando o quê? Uma vaginose bacteriana. E o Enterococcus fecalis, que pode causar uma infecção de trato urinário. Aqui após as suas necessidades fisiológicas, você não se asseia bem, você não lava bem as mãos, principalmente aqui em relação ao asseio, e alguma bactéria que estiver na fezes, ela pode entrar, vamos supor aqui, no canal vaginal e pode subir e pode causar uma infecção urinária, tá? Não só na mulher, mas também no homem, claro. As bactérias gram-negativas, certo? As gram-negativas que nos causam doença. Uma Escherichia coli, os alimentos contaminados. Os hemófilos influenza, infecção do trato respiratório. Aí, aqui, pessoal, lembrando aqui, que aqui tem a vacina. Deixa eu grifar aqui, que é importantíssimo. Só um instantinho. Aqui, ó. Pronto, aqui nós temos a vacina da pentavalente. A pentavalente protege 5 doenças. Protege, que era antigamente a tetravalente, mais a hepatite.
Então, ela protege difteria, tétano, coqueluche, hemófilos influenzae, tá? Difteria, tétano, coqueluche, hemófilos influenza e hepatite B. Então, aqui, ó, que a gente toma a vacina, as crianças, a gente já tomou, né? Nós já tomamos, e as crianças aqui, ó, importantíssimo, tá? Ó, infecção, ó, do trato respiratório. O Helicobacter pylori, que causa gastrites e úlceras pépticas, aqui também é muito comum. A Klebsiella pneumoniae, que é, ó, lembra que eu falei, ó, da CPK, ó. Desculpa, a KPC. A KPC, que é a superbactéria, ó, pneumonia e infecções sanguíneas. Pessoal, como ela diz, é como ela é chamada aqui, é uma superbactéria. Ela é super resistente, né? Aqui, ó, pneumonia, infecções sanguíneas. Aqui é complicado para o paciente aqui quando adquire uma superbactéria dessa, tendo em vista que geralmente essas pessoas são muito resistentes a outros antibióticos, certo? A Neisseria meningitis, que é a meningite meningocócica, a Pseudomonas aeruginosa, que pode infectar várias partes do corpo, certo? E o Vibrio cholerae, que é a cólera, o treponema pálido, que é a sífilis, também muito comum, né? Desculpa, eu faltei a aula de coordenação, perdão. O treponema pálido, que é a sífilis, a salmonela, que é a salmonelose, e a singela, que é a doença da singelose, que é o que? Ó, do trato digestivo. Ó, uma disenteria bacilar também, que é a doença do trato digestivo, tá? Uma doença também gastrointestinal.